Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar do jogo entre Corinthians e Ponte Preta, mercado da bola, o caso Deiner, essa situação do impeachment do Augusto Melo. Cara, o vídeo está recheado de informações para você, tá? Você não pode perder. Então bora, já vai deixando o seu like, se inscreva em nosso canal. É de graça, você não vai pagar nada, além da satisfação de ajudar este canal a crescer cada dia mais. Então chega de enrolação, vamos falar do Timão, que é o que interessa. Vamos começar aqui com a partida de ontem entre Corinthians e Ponte Preta, que o Corinthians venceu de 1-0. Sobre a partida em si não tem muito o que falar. Um campo totalmente ruim, o Corinthians ainda assim com um campo ruim teve aí 3, 4 oportunidades claríssimas de gol com o Yuri Alberto, teve com o José Martínez também. O Romero, cara, perdeu uma chance incrível. E o Thales Magno também, além do gol, perdeu outra chance. Cara, o Corinthians teve aí de 3 a 4 chances claras para aplicar uma goleada num campo totalmente encharcado, tá? Fiel, quero trazer aqui um atento ao Augusto Melo, tá? Augusto, fica de olho nesse goleiro da Ponte Preta. Ele não deve ser caro e é um goleiro muito bom, tá? Se a gente analisar aí, cara, depois do Paulistão, faça uma proposta. Acredito que ele vai preferir jogar no Corinthians pela visibilidade. Seria um presente para ele ter uma proposta do Corinthians para ser reserva do Hugo Souza, porque o nosso querido aí Matheus Donelli não dá e esse goleiro é muito bom. Então faça uma avaliação melhor. Quem sabe aí o Corinthians pode fazer uma proposta para o goleiro da Ponte Preta. Certo, fiel? O jogo em si, cara, ótima partida do Félix Torres, tá? A gente sempre reclama do cara quando joga bem. A gente tem que falar, Léo Maná jogou bem, o Hugo fez o básico do básico, tá? Só que, cara, por mais que esses jogadores tenham jogado bem, é o que eu quero falar pra vocês, vocês querem verdade ou mentira? Fez o básico do básico do básico. Tirando o Félix Torres, o resto fez o básico do básico. Campo totalmente encharcado, não exige muito do jogador, não tem o que fazer. É você pegar a bola e rifar pra frente. Não tem como tabelar, não tem como sair jogando, então fica difícil para você fazer uma avaliação desses atletas. Apesar que esses atletas, eu já fiz essa avaliação nos outros jogos, não dá. O Corinthians tem que ir no mercado da bola para contratar as peças que faltam, um zagueiro, um lateral, um atacante também. Então, esses jogadores aí não dá pra gente fazer uma avaliação porque fez um jogo bem num campo totalmente encharcado. Fiel, é a minha opinião, tem a opinião de vocês também. Inclusive, comentem aqui que eu vou responder todos os comentários, tá? Mas o Corinthians merece um elenco melhor. E falta pouco, falta aí de 3 a 4 atletas para deixar um elenco muito bom. E vamos falar sobre o mercado da bola aqui já, fiel. Então não saia daí, fiquem até o final deste vídeo, tá? Então, fiel, é importante a vitória, tá? Depois de uma derrota num clássico para o São Paulo. Um time que mereceu o São Paulo ganhar, tá? Foi mais qualificado do que o Corinthians na partida, jogou melhor do que o Corinthians. O Corinthians teve erros individuais e mereceu perder. Já com a Ponte Preta, ganhamos da Ponte de 1-0. Cara, essa vitória é importante para o clube não desanimar, para o clube continuar com aquela confiança, o elenco continuar com aquela confiança para a gente aí dar seguimento nas vitórias, tá? Não é porque perdemos a invencibilidade que o Corinthians aí vai se deixar levar por isso. E detalhe, Fiel, detalhe importante que eu quero trazer para vocês. O Pedro Raul nem foi selecionado para a partida. Ah, corintianeira, agora você está brigando pelo Pedro Raul? Não, mas pelo campo que estava, era a partida perfeita para o Pedro Raul. É bola de chuveirinho na área, não é aquele jogo totalmente corrido. E já é o segundo jogo que o Pedro Raul não é selecionado. Então pera um pouquinho, você tem que optar entre o Hector Hernandes e o Pedro Raul. Segundo jogo que você opta pelo Hector Hernandes e não pelo Pedro Raul. Cara, então o que adiantou o cara ir lá fazer um gol, o cara tentar renascer pro futebol, o cara tentar se reencontrar com a bola? Lógico que o Corinthians vai tentar negociar o jogador, mas o Pedro Raul tem que ser pelo menos selecionado. O Hector Hernandes foi no lugar dele, tem que revezar. Não, cara, tem muito cara ruim ali, coloca o Pedro Raul no lugar de outro cara ali, é fácil, tá? Mas se ele continuar não sendo selecionado para as partidas, você vai ficar com um jogador caro de R$800 mil mensais, erro do Augusto Melo, tá? Na contratação do Pedro Raul, porque ele já vinha de 2 anos mal no Vasco e no Toluca do México. O Corinthians contratou o jogador, já vinha de 2 anos mal com um contrato milionário. Então você dá oportunidade para o cara jogar bem e ser negociado, que eu acho que é a melhor opção, ou você dá uma oportunidade para o cara voltar
a fazer alguns golzinhos para tentar se reencontrar com a bola e ajudar o Corinthians futebolisticamente, tá? Então é o que eu penso, comenta a sua opinião, porque eu quero saber demais. Vou responder todos os seus comentários aqui. Fiel, antes da gente ir pro mercado da bola, quero trazer aqui para vocês o caso Denner, tá? O Denner, lateral do Corinthians, que foi vendido por preço de banana. Então esse assunto tá o que tá que falar. Por quê? O Augusto Melo deu entrevista ao Meu Timão e foi questionado muito sobre o Denner, sobre a questão dele sair por preço de banana, tá? O Chelsea comprou o Denner, tá, Fiel? Para vocês que não sabem, hoje o Denner é jogador do Chelsea. O empresário dele é o Juliano Bertolucci. E o Augusto Melo criou um cenário que, vamos dizer assim, o Corinthians já deve um empresário, não é culpa do Corinthians, o Corinthians tentou renovar o jogador para dar um salário maior para ele e também uma, vamos dizer assim, uma multa contratual maior para proteger os direitos do clube, tá? E ele seguiu no Corinthians aí por mais alguns anos. E o Augusto Melo disse que tentou fazer isso e os empresários não quis, que não é culpa dele. Então ele preferiu vender agora por um preço que seria bom para o Corinthians do que ele vender depois por um preço mais barato. Augusto, a sua venda, a sua escolha foi certa por vender por um preço maior do que ele sair por um preço mais barato. Mas não vem com essa historinha de contrato não, cara. Não vem com essa historinha de contrato não. Aqui, fiel, a gente não é Augusto Melo, aqui a gente é Corinthians. Eu tô defendendo o Augusto Melo no caso do impeachment, sim, porque eu acho que ele está certo. Porque eu acho que ele dá uma melhor gestão para o Corinthians e está fazendo um Corinthians valorizado, tanto em camisa quanto futebolisticamente falando. Só que não vem com o Miguel. A gente aqui vai proteger o Corinthians e não o Augusto Melo. Quando você fala que não pôde fazer um contrato melhor para ele, porque ele é jogador de formação e o Corinthians não pode arriscar dar um alto salário para ele, senão você cresce sua folha salarial da base, isso não existe, cara. O Corinthians tem o histórico de perder jogador por preço de banana. O Corinthians tem histórico de negociar mal, de vender mal. É ou não é, torcedor? Não precisa eu falar. Você pode confirmar pra mim. É ou não é? O Corinthians só vende jogador mal, cara. Agora pegamos uma joia da copinha, uma joia da base, que é uma das poucas que tem. O resto não vale, assim, com todo respeito, tem muitos jogadores bons, mas ele era o nosso destaque. Era o nosso melhor lateral. Aí você pega e vende, e a sua desculpa é: não poderíamos dar um contrato bom para ele porque ele estava em formação. Ainda a gente estava vendo se valia a pena. Foi isso. Aí como você não renovou, aí passou o tempo, não teve como mais, porque aí o jogador não quis aceitar. Augusto, isso é mentira. Primeiramente, você acha que o Neymar, quando jogava no Santos nas categorias de base, mesmo sendo jovem igual o Denner com 16 anos, você acha que ele ganhava um salário de R$2.000 reais, R$2.500 reais, R$3.000 reais, R$4.000 reais? O Neymar já era valorizado porque já sabia que ele tinha potencial. Aí eu não te entendo, o Flora do Corinthians, cara, ele ganha muito mais, ele ganha quase R$50.000 reais o Flora do Corinthians. Fora uma ajuda de custo que tem aí de apartamento, das coisas para a família. Então não é questão de idade, não é questão de formação, porque o Flora tem 10 anos de idade. Agora o menino de 16 anos foi embora praticamente de graça por erro seu. Aqui, quando você errar, a gente vai falar. Quando você acertar, a gente vai falar também. Certo, fiel? O que vocês acham dessa história do Denner? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Quero fazer um assunto geral aqui para vocês sobre o mercado da bola, tá? O Augusto Melo, nessa mesma entrevista, ele falou que não tem nada com o Pogba. Fiel, é o que eu falei para vocês. Tem a chance de voltar às negociações ou tem a chance de não voltar. O Corinthians hoje está totalmente estagnado no mercado da bola a passos lentos. Com a Sport da Sorte regularizada aí no âmbito nacional que ela conseguiu, nós todos achamos que agora o Corinthians vai contratar, porque ele tem garantias de pelo menos 5 anos que pode aí fazer compromissos com o dinheiro que a patrocinadora Master traz. Mas não. Tá? Não foi isso que a gente pensou que iria contratar, mas não é isso que aconteceu. O Corinthians continua a passos lentos, mesmo tendo a garantia da sua patrocinadora Master a trabalhar nacionalmente por 5 anos. Então, Fiel, eu vou ser bem sincero com vocês aqui, tá? O Corinthians pode terminar essa janela sem contratar ninguém. Sem contratar absolutamente ninguém. Já respondendo os comentários de novo, já respondi no outro vídeo,
Não tem nada com o Luan Cândido, não tem nada, absolutamente nada, não existe negociação. Hoje o Corinthians estava negociando com um zagueiro do Brasil, não descobriu o nome de quem é, mas também essa negociação também já foi esquecida, já foi paralisada, não andou para frente. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o Corinthians é o único time do Brasil que não contratou ninguém. O Corinthians está a passos totalmente lentos no mercado da bola, fiel. Ah, corintianeiro, então tem chance do Corinthians disputar título com esse time? Tem. Só que tá tão fácil, cara, do Corinthians fazer esse time ficar muito bom, porque o elenco já é bom. Se você traz 3 peças, você deixa um elenco espetacular. Então o Corinthians está perdendo a oportunidade do mercado da bola, a oportunidade do momento que o elenco vive para deixar ele muito forte. Tá deixando aí o elenco limitado, porque temos carências na zaga, na lateral, no ataque. Isso a gente fala aqui todo dia e todo dia, filho. Então o Corinthians perde a grande chance de deixar o seu elenco super forte. Estamos aqui totalmente antenados, tá, fiel? Qualquer informação nova eu trago para vocês sem sombra de dúvidas, tá? Vamos esperar aí até a tarde, tá? Tem alguns indícios de mercado da bola, alguns nomes especulados, só que esse canal aqui eu não trago o nome para vocês se o Corinthians realmente não negociar. Não vou ficar inventando o jogador aqui como muitos outros fazem e vou esperar a informação se confirmar. E se confirmar, eu trago para vocês no vídeo da tarde. Combinado, fiel? Meu muito obrigado por tudo e vai, Corinthians!